A educação na nova era, a era da luz. Já falamos da educação nas Pleiades, como é feito no universo, no cosmos. Vamos falar da educação entre os humanos. Na primeira era, foi uma era de implantação do planeta, os animais, vegetais, os minerais, o ar, a água, enfim, a base estava pronta. A segunda era, que era do físico, 16 milhões de anos, e o hominídeo veio se desenvolvendo ao longo desse período, 12 modelos que foram se sucedendo. O nosso último, anterior a este Homo sapiens, Neandertal. E obviamente o Homo sapiens já não é o mesmo. Alguns falam sapiens sapiens, inclusive. Mas vamos lá. Na primeira era, a era do físico, como que era a educação do humano? Ou do hominídeo? Não era. Era aprendizado com o outro. Aprende a caçar com o outro, aprende a fazer com o outro. Ele repetia aquilo que estava no outro. Ia se somando as experiências simplesmente. Chegamos na terceira era, a era do mental. O humano aprende. Ele começa a desenvolver o aprendizado de plantar, 12 mil anos, neolítico, plantar as raízes, batatas. Ele começa a colher e ele ensina para o seu filho frente à natureza. Ele ensina dando lógica à prática, dando lógica às coisas que estavam acontecendo. Ele ensina a caça, com certeza ensinou também a guerra, a arte da guerra, porque afinal de contas, literalmente eram matilhas tomando conta do seu espaço. Ensinar o que seria o grupo e como proteger o grupo e como alimentar o grupo. Chegamos na era do espírito, 26 mil anos. Iniciamos um processo de uma educação onde entra um criador. Há cerca de 7 mil anos temos isso acontecendo. Nós vamos ter os povos identificando seus deuses e alguns monoteístas, no caso, por exemplo, os hebreus. E no ensinamento está a percepção, o insight, o sentimento. O que Deus falou? Realmente, no íntimo deles, frente a tanta ignorância, a tanta escuridão, com certeza Deus estava falando alguma coisa. E passaram a ser educados com uma visão de Deus. Um Deus que muitas vezes se tornava alguém conveniente para aquilo que estava se ensinando. E tudo era em nome de Deus. Eu diria que até uma educação de dureza e de medo. Se não fizer isso, Deus faz aquilo. Começa uma educação de medo. Como era talvez no físico, né? Se você não tomar cuidado e não caçar direito, alguém vai te matar ou um bicho vai te comer. O medo. Na segunda, onde nós temos a era do espírito. Na terceira, na verdade, já na quarta era, a era do físico, a era do mental, a era do espírito, a terceira era. A quarta era, na verdade, nós temos aí o humano trabalhando o medo. De novo, medo. Medo, imposições, e o ser humano soma esse momento de medo, essa forma dessa lógica enganosa, e vem aprimorando a sua forma de educação. Montar as escolas, e obviamente as escolas eram no princípio do medo, da imposição, do castigo, da palmatória. A educação dos nazistas, a educação dos europeus, dos indianos, e todo mundo vai querer falar da educação de alguém, mas na verdade poucos tinham educação, essa é a grande verdade, poucos tinham educação formal. Mas quando se estabelece a educação formal, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, e começa um sistema cada vez mais forte de grades curriculares e de sistemas educativos, que já vem no pós-Revolução Industrial, vai se aprimorando essa história da grade curricular, da competição. Vai se aprimorando vencer o outro,
Se antes eu cuidava do meu espaço para minha matilha, agora eu estou cuidando do meu espaço para minha matilha intelectual, financeira, econômica. De novo a matilha. Parece que nós não perdemos esse hábito de matilha, onde os meus têm que vencer os outros. E falamos para os nossos filhos, no vestibular, você tem que vencer 200, pelo menos, para pegar aquele espaço. De novo imposição, de novo medo. E nós nunca temos profissionais totalmente adequados. Nós que já trabalhamos em tantas áreas, observamos que existem muitos profissionais que fazem daquilo uma fonte de renda. Ou não tem outra coisa para fazer, vai fazer aquilo. Falta de que faça aquilo. Isso é muito complicado. Que tipo de educação nós estamos levando à humanidade? Nossos filhos, o meu filho, meu neto, os seus filhos, nossos filhos. Qual a educação que nós damos? Ah, você é sonhador. O mundo de hoje é competição, é competitivo. E devemos dar muito mais, devemos tirar muito mais do que nós temos. Mas que fantasia descabida. Nós não podemos dar mais do que nós somos. Nós não podemos ultrapassar os nossos limites. Isso significa doença e morte. Nós não podemos mais pensar no humano indivíduo, onde o que importa é o meu, o que importa é o que eu tenho, importa o que o meu filho tem, e que meu filho tem emprego, o resto não preciso me preocupar. Isso não é humano, isso não é divino. Quando Jesus lá atrás falou, eu sou naquele que passa fome, naquele que passa frio, naquele que tem sede, naquele que está preso, naquele que está doente, nós esquecemos desse ensinamento. Quando o Siddhartha, o Buda, há 2.400, 2.500 anos, falou que nós devíamos enxergar o bem no outro e viver o bem no dia a dia, e muitos outros pensadores colocaram, como é que eu posso servir a Deus se eu não consigo servir ao homem? Mas como é que eu sirvo esse homem que eu tenho medo, que eu tenho raiva, eu tenho competição? Como é que eu posso salvar a humanidade, desejar uma humanidade pura, se eu coloco competição? E alguém fala, poxa, tem muito crime no Brasil, no mundo. Sim, tem muito crime. Mas como é que foi provocado esses crimes? Que tipo de educação, que tipo de acolhimento nós fizemos com a sociedade que ela gerou escolas de bandidagem, escolas do mal? A humanidade tem que parar e pensar qual foi o erro que cometemos até agora e rever esses conceitos. Planejar um outro tipo de escola. Quando começamos a escola das crianças com radiestesia, há cerca de 1,5 anos, nós pensávamos que deveriam ser crianças de 9 a 12 anos, no máximo 6 ou 7, e iniciarmos as inscrições a cada 6 meses. Montarmos turmas. A prática demonstrou que os alunos que entram na nossa escola, eles têm, no momento que começam a caminhar, até sei lá que idade. E eles entram em qualquer momento agora. Porque quando entram os mais novos, os mais velhos vão ensiná-los a primeira arte, a segunda arte. E os mais velhos acabam identificando o sentido naquilo que fazem. E vão estudar, vão praticar, vão aprofundar, para que possam ensinar ao outro. Me parece que esse é um bom caminho. Eu me preparo para ensinar o mais novo que vai entrar. A escola poderia ser assim. Escrever e ler nós fazemos em 6 meses. Nós vemos nesses intercâmbios culturais que o jovem apanha aquelas línguas difíceis, mas em 3, 4 meses ele já está arranhando na língua, em 6 meses está escrevendo um pouco mais, e em 1 ano ele escreve e fala perfeitamente. Isso porque o adulto, o jovem já é mais velho, tem dificuldade de aprendizado. Imagina uma criança. Por que nós queremos impor a uma criança ler e escrever nos primeiros anos de vida? O quê? 4 anos saber ler e escrever? 5 anos? Para quê? Brincar é o trabalho dessas crianças. Desenvolver a condição motora, desenvolver sensibilidade,
desenvolver companheirismo, desenvolver equilíbrio, desenvolver grupo. E o brincar coletivo, que nem tem como objetivo a competição, mas é o simples brincar. Brincar de pega-pega, de pular corda, brincar de cubos e triângulos, brincar não tem competição. E todos aprendem juntos como brincar, como manusear os próprios dedinhos e como colocar as próprias palavras. E se nós dessemos objetivos às crianças, seriam excepcionais alunos, podem ter certeza disso. Um dia eu perguntei a um professor, quando estava no ginásio, hoje chamam de fundamental, por que eu estudava aquela matéria? E ele respondeu, porque no futuro vai ser importante para você. Isso não é resposta. Um professor jamais poderia explicar dessa forma. Meu filho um dia me perguntou para mim, sei lá, deveria ter talvez em torno de 9 a 10 anos, ele queria montar um laboratório. Eu perguntei, é um laboratório de pesquisa ou para você brincar? Não, pai, eu quero pesquisar. Desmontamos um lavabo, pus ele no carro, compramos frascos, compramos um microscópio de 300, 600, 900 vezes, que eu já tinha dado no Natal, e compramos mais alguns suportes e coisas, colocamos uma mesinha para ele e tal, e pendurei a tabela periódica dos elementos. Vocês lembram? Aquele monte de coisa. E eu, particularmente, tenho facilidade de fotografar, fotografia a tabela periódica e sei lá de cor, né? Fazer o quê, né? Até foi bom para a minha profissão. E ele perguntou para mim, pai, o que são esses numerinhos? E eu respondi, peso molecular, massa atômica, explicando o que era a tabela periódica para ele. E alguém falou assim, poxa, mas você está falando isso para o menino? Ele só tem 9 anos. Eu falei, ele perguntou e eu respondi. Será que os professores não deveriam se preparar para responder às perguntas? Não, você verá no futuro. Isso não é resposta, isso é evasiva. Isso vale para tudo, não só para os alunos pequenos. Instituições filosóficas, religiosas. Não, você verá isso no futuro. Explique minimamente. Ou será que não sabe explicar? Ou então fale, não sei, vamos pesquisar juntos? Não seria muito melhor? Por que o professor não é um facilitador do ensino e não um impositor de ideias? Tive professores, na época da ditadura, em que eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Ensinavam sociologia, psicologia, sociologia e história. E eram, na verdade, agentes do DOPS para poder dedurar as pessoas. Que falta de prática, não? Que falta de empenho, que falta de visão. Nós devemos rever nossas visões. A educação da Era da Luz é uma educação libertadora. E quer você faça ou não, ela irá acontecer, quase por imposição. Os professores devem se preparar melhor. Eu diria muito mais. As profissões deveriam ser escolhidas pela sua vocação, pelo seu dom, e não porque é aquilo que deu para fazer. Isso é muito triste de se ver. Um educador, ele é um construtor de gente. Ah, mas o salário é baixo, concordo. O salário tem salários demasiadamente altos e outros demasiadamente baixos. Isso também deveria ser revisto. Diminuir a pirâmide para que todos tenham vida plena, possam comer, possam se vestir. Não um dinheiro para viver um mundo capitalista como estamos vivendo, mas um dinheiro que ele tenha vida, qualidade de vida, moradia. Esse é um elemento fundamental para qualquer profissional. Agora, todos os profissionais deveriam ter vocação, dom. E por que as coisas não dão certo muitas vezes? Porque as pessoas têm outros dons e vão fazer aquela profissão. Alguns têm a gana, né, quer ganhar dinheiro em demasia e acabam transformando as profissões num ganha-dinheiro. E com certeza, como nós temos um cacho de abacaxi com 200 bananas, se alguém pegar uma penca só para ele, alguém vai ficar sem banana. Pode ter certeza disso. Então nós temos que pensar coletivamente. Não dá para pensar uma educação na Era da Luz onde não tenhamos pensamentos coletivos, onde nós não procuremos fazer com que as crianças expandam a sua capacidade
de pensar e de agir. E estou afirmando, isso vai acontecer. Com ou sem a vontade dos políticos. Porque até hoje, nessa minha curta vida de 60 anos, eu não enxerguei os educadores fazendo planos de educação, mas políticos. Poucos planos tiveram a mão de professores mesmo, que pensassem na criança e no sistema de educação. Temos grades curriculares, né? Temos classes divididinhas. Nós temos escolas sentadinhos, bonitinhos, como se fosse antigamente, e querem que o aluno fique quieto. Faça com que eles coloquem para fora o seu interior. Mudemos o sistema de ensino. A escola deveria ser um local de arte e construção. Pouquíssimas escolas têm um violão, têm um instrumento musical, têm uma cantoria. Conheço escolas que têm viveiros de mudas e os alunos têm que plantar as mudas. Ao final do curso, eles levam 2 para casa e o restante vão plantar num parque. Aprenderam como defender, como respeitar a natureza. Quantas escolas têm esse tipo de trabalho? Quantas escolas fazem com que o aluno tenha o exemplo da vida prática? Quantas escolas, nas suas aulas, levam seus alunos no asilo, no orfanato, num tratamento de esgoto, num tratamento de lixo, num tratamento de água? Os alunos não conhecem a sociedade, não conhecem a vida. Como que eles podem querer ter profissão aos 18 aninhos, 17 aninhos, se nunca viram nada de prático? A educação na Era da Luz passa pelo conhecimento coletivo, passa por um sistema desburocratizado, onde os educadores não mais falam só com a boca, eles falam com a alma, eles falam com o sentimento, com a percepção, onde eles transmitem para o outro como se fosse um perfume todo o seu dom, sua educação, sua crença. Não a verdade, porque a verdade é uma construção. Mas cada um de nós deveríamos olhar melhor para dentro de nós e nos perguntarmos: o que eu quero para o meu filho, eu hoje, para os meus netos? Procuro sim sentar com meus netos e falar de tudo, cantar, mostrar situações. E o que eles perguntam, eu respondo. A altura, que afinal de contas estamos na Era da Luz, com jovens e crianças muito mais capacitados. Não vou tratá-los como idiotas e como pessoas incompetentes. Vou tratá-los como seres humanos de respeito. Não vou mais separá-los, crianças e adultos, mas vamos juntos aprender. Afinal de contas, quem sabe tudo? Você? Eu? Com certeza não. Mas o todo sabe muito. Então, a educação na Era da Luz significa libertação. A liberdade do jugo do humano, a liberdade da escravidão. Ou seja, acabou a escravidão. Acabou? Olhe para as gaiolas, olhe para os zoológicos. Os zoológicos são escolas que ensinam as crianças como escravizar animais. Faça um telão em 3D, Semana da Ásia, Semana da África, e coloque lá para eles verem. Não escravizemos mais os animais. O elefante precisa de 1.000 quilômetros para passear e ele tem lá 500, 600 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, acho que está bom. Os pássaros nasceram para voar e cantar. Vamos fazer uma educação de filmar, fotografar os pássaros e não o exemplo de colocá-los em gaiolas? Hoje, o sistema de trabalho, muita gente não precisa mais de escritório, precisa de produção, de produto, de forma de trabalho. O ser humano tem que mudar seus conceitos de como trabalhar, porque daqui a alguns anos os computadores e as máquinas farão praticamente tudo. Qual será a nossa educação? Para que será a nossa educação? Para cada vez mais poucas pessoas terem o conhecimento sábio da eletrônica e tecnologia e dominarem? Ou nós queremos uma sociedade presente, que já não é mais futura, onde todos possam aprender e ser parte dela? Seremos um corpo uno, onde todos se conectam e formam um corpo. Alguns serão osso, o outro carne, o outro pele, cada um com a sua função. Mas a educação nessa era deve permitir que cada um
saiba exatamente o seu dom, a sua vocação, e faça disso a felicidade da humanidade, não a sua própria. Porque se eu trabalhar só para mim, eu sou egoísta, eu sou pequeno, estou querendo fazer uma ilha de prosperidade. Nenhum indivíduo e nenhum país poderá viver assim. A humanidade é outra e está em transformação. Logo, eu vou alertar os educadores, desde os pais, parentes, professores, diretoras, Estado, município, União. Repensem o seu sistema de educação, porque esse está fadado à falência. Ele está levando a uma sociedade de violência, de fome e de miséria. Não é essa humanidade que vai existir daqui a algumas décadas. Os terremotos estão chegando. Não os físicos, que é fácil de enxergar e dominar. Os terremotos internos. E vão chamar os jovens de pessoas rebeldes, porque o outro não faz o que eu quero, o que eu mando, o que eu exijo. Não, ninguém vai fazer o que o outro quer. Todos vão aprender a fazer o que é bom para o coletivo. Estudem todas as filosofias antigas, todas elas. Maomé, Jesus, Moisés, o Buda, Hermes. Estudem, Platão, Sócrates, estudem, e vão notar que lá existe uma coisa em comum: a luz do conhecimento que mata a ignorância que nos escraviza.